no dia que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver amelado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrem-vos da mulher de Ló? Quem quiser preservar a sua vida, viverá. E quem a perder, a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado outro. 2 mulheres estarão juntas com ele, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então me perguntaram: onde será isso, Senhor? Responderam: onde estiver o corpo, aí será tomado também os cruz. Irmãos queridos, estamos chegando ao fim do 17º capítulo de Lucas. Eu já posso começar a visualizar a bandeirinha de chegada, a conclusão do Evangelho de Lucas. E quantas lições nós já aprendemos. Se você voltar os seus olhos para o capítulo 17, eu vou trazer aqui para você algumas lições que pregamos dentro do capítulo 17. A primeira lição é que nós devemos ter cuidado com os pequenininhos. Não podemos fazer tropeçar os pequenininhos, porque é melhor que não havíamos nascido do que produzir o escândalo, o pecado e fazer os pequenininhos estarem tendo a sua vida erroneamente. Depois nós vimos a questão do perdão. Falamos aqui, pregamos aqui do versículo 3 ao versículo de número 10 sobre a importância de perdoar, perdoar e perdoar. Quantas vezes nós devemos perdoar? Sempre. O nosso coração deve liberar perdão, deve receber perdão, e nosso perfil tem que ser um perfil de perdoador. Trabalhamos sobre isso. Também falamos sobre a cura de 10 leprosos. Por que somente um volta para agradecer a Deus? Nesse sermão, que foi o sermão do domingo passado, falamos sobre a diferença de cura e de purificação. Qual a diferença de sermos purificados e sermos curados? E por que só aquele leproso voltou para agradecer o Senhor? Mas hoje, você está preparado para hoje? Hoje, meu objetivo é apresentar para todos a profecia que ainda há de cumprir. A profecia que você e que essa igreja aguarda. A profecia que nós esperamos, ela não cumpriu. Essa profecia ainda não aconteceu. Mas Jesus está no caminho do seu sacrifício vicário, da via cruz da vida. E Ele traz essa profecia para que aqueles discípulos estivessem atentos, para que a Igreja Presbiteriana do Brasil possa estar também atenta ao que vai acontecer. Você pode colocar aí, escrever, marcar. E as crianças que muito nos alegram nessa noite, os pequenininhos todos estão aí, podem começar a desenhar um dia lindo, um sol bonito. A vida de Cristo vai ser um dia espetacular, maravilhoso para alguns, mas para outros vai ser o pior dia da vossa existência. Como será esse dia? É a minha pergunta. Eu quero levar a sua memória, eu quero trazer à sua mente agora imaginações da volta de Cristo. E é interessante que eu via, desde pequeno, nós que somos criados na igreja, a gente escuta alguns casos e sonhos de algumas pessoas, conversas de algumas pessoas, e parece que quando nós somos assim mais novos, somos crianças, somos pré-adolescentes,
nós prestamos mais atenção naquilo que os adultos conversam. E eu, algumas vezes, ouvia os irmãos da minha igreja conversando sobre a vinda de Cristo. Você já sonhou com a vinda de Cristo? Entre muitas histórias que eu ouvia e que ficou na minha mente, foi a última história que eu vi de uma ovelha minha no Lago Azul. Isso já estava aqui. Há uns 6 anos atrás, quando eu era pastor do Lago Azul, uma pessoa me procurou e me contou: pastor, essa noite eu sonhei sobre a vinda de Cristo. E ele contava que o sonho dele era uma locomotiva, era um trem. E era um trem que ia passando de cidade em cidade, ia apoiando aquelas pessoas, os eleitos iam embarcando naquele trem, e havia um maquinista que buzinava estranhamente, como as trombetas que nós vamos ouvir. Era um sonho, vai, irmãos, um sonho. Um irmão contando um sonho sobre a vinda de Cristo, que buzinava aquele trem, o trem ia parando de estação em estação, recolhendo os eleitos iam entrando, o trem ia ficando cheio, e algumas pessoas queriam entrar, e a pessoa lá não deixava, o responsável não deixava aquelas pessoas: não, você não vai entrar não, você não pode, você não pode. E aquele irmão, aquela ovelha acordou, preocupado. E no outro dia, ele veio conversar comigo. A outra história que eu guardo no meu coração, essa é uma história da minha mãe. E a minha mãe gostava de contar algumas histórias, e para a gente isso fica na mente da gente. Mamãe sonhava que ela embarcou num elevador de ouro. Ela nunca tinha morado em prédio. Eu e nós moramos agora em prédio, mas ela nunca tinha morado em prédio. 5 morou em casa. Como é que ela sonhou que estava entrando no elevador que ligava a terra aos céus, e era um elevador de ouro, e aquilo ia subindo, ia subindo, ia subindo, ia subindo? Alguns entravam, outros não entravam. Você já sonhou com a vinda de Cristo? Se você já sonhou, depois você conta o seu sonho para mim. Quem sabe eu vou guardar o seu sonho também, catalogar o seu sonho. Mas a última história que eu vi, sonho contado sobre a vida de Cristo, foi no Lago Azul. A última ovelha que contou sobre isso. Mas eu quero dizer algo para você, irmão, que a vinda de Cristo é real. Que a vinda de Cristo vai acontecer. E que essa profecia, esse texto, é uma profecia. E como profecia, nós interpretamos de maneira diferente das outras histórias. Não é uma parábola, não é um milagre, não é uma narrativa, não é uma dissertação. É algo que Jesus está falando para os discípulos dentro de um contexto que nós já vimos aqui, de um contexto de perdão, um contexto de gratidão, um contexto daquele que busca a santidade, a santificação, um contexto dos eleitos. Mas eu fiz uma pergunta domingo, e eu sei que você pensou nessa pergunta durante essa semana toda, que foi: por que somente um leproso voltou? Por que somente um leproso voltou para agradecer? Não se achou nenhum dos outros que desse graça a Deus, senão o samaritano. O mais importante não é a quantidade, a luz. Não é a quantidade, mas é a luz que recebemos e que nos faz cristãos preparados para ouvir essa profecia a respeito do reino de Deus. A minha pergunta é: a quantidade de luz, de ensino, de doutrina, de treinamento, de estudo da palavra de Deus que você está recebendo, que essa igreja está recebendo, nos prepara para essa profecia. Essa profecia vai se cumprir. Meu resumo nessa noite é: a Trindade, toda a Trindade, odeia todo o pecado. Eu quero dizer que, se no final desse assunto de hoje você entender que para estar no reino de Deus é preciso combater o pecado, é preciso buscar santidade, é preciso conservar a vida para esse grande dia, combater o pecado, você será salvo. Mas a
Trindade excelsa odeia todo pecado e ninguém será considerado inocente. Não há inocência diante do pecado original, não há inocência diante daquilo que nós cometemos, porque qualquer transgressão contra a lei de Deus nos afasta desse dia, nos impede de entrar no trem, nos impede de entrar no elevador, não sei qual é o seu sonho, te impede de estar como Senhor. Mas é importante demais, amados, verificarmos esse contexto, que é o último do capítulo 17, que vai do verso 20 até o verso 37. Essa profecia a respeito da vinda do reino de Deus, ela é tão importante que os sinóticos repetem esse texto. Mateus, principalmente, é mais explícito a respeito da vinda de Cristo. O médico e pesquisador Lucas, ele é mais sintético, ele é mais rápido, ele foi cego aqui. Mas todo o capítulo 24 de Mateus trata desse assunto que Jesus aqui está falando aos seus discípulos. A qualidade ou qualidades como gratidão e fé, como amor e príncipe, não são feituras humanas, mas resultado da operação, da dinâmica, do reinado, do senhorio, do governo, no meu coração, no teu coração. Olha, nós sabemos que o reino de Deus já foi implantado em nossos corações. É o que o contexto diz aqui. Com essa finalidade, devemos entender o que vem a seguir, na exposição desses versículos. Devemos ter a nossa mente conectada ao original. A palavra aqui, no original, é basileia. Em grego, significa reino. E às vezes reinado, governo, domínio, soberania. O importante é você entender que você está debaixo da soberania, debaixo do reinado, debaixo do governo de Cristo. Para que isso possa se tornar algo efetivo na sua vida no futuro. Irmãos, esse sermão é coisa do futuro. A Bíblia é linda, ela é maravilhosa, porque nós podemos falar de coisas que ainda não aconteceram, coisas que acontecerão, coisas que nós participaremos, e eu espero que você naquele dia não tenha decepção de ser vetado, mas que você possa ser bendito. Eu fui preparar lugares para vocês. Profecia é diferente. Profecia você vê desde a ótica, que é a escatom, nesse caso a escatologia, acontecerá, ou que já aconteceu no passado. O importante para a sua reflexão nessa noite: você quer estar no reino de Deus? Você já está no reino de Deus? É isso que nós vamos ver nesse texto. No verso 20 e 21, os fariseus, seus muitos seguidores, estavam esperando a chegada de um reino exterior. Não podemos esquecer que os judeus ainda, até hoje, nesse exato momento, nessa exata hora, estão esperando o rei como um governador. Hoje lá seria um presidente, um primeiro-ministro. O sistema deles é de primeiro-ministro. Eles estão esperando alguém como Davi. Eles estão esperando alguém como Salomão. Eles estão esperando alguém que possa organizar a vida política, a vida social, a vida relacional deles. E alguns judeus ainda não entenderam que o Mestre já veio e está por vir, e ele voltará. Eles querem uma vida terrena, eles querem um reino visível, eles querem, os judeus, um lugar de proeminência. E muitas vezes, meus irmãos, nós queremos, veja a parte final do verso 20, nós queremos um reino de aparência, um reino visível. Mas o reino do Senhor, diz o texto, o reino de Deus, responde ele, não vem o reino de Deus, o visível aparência, ele está dentro do seu coração, está dentro da minha mente, está operando gradativamente, como sendo um elemento-chave de confirmação que somos filhos do Pai, que somos filhos adotivos,
que podemos glorificar tudo aquilo que Deus fez por nós. Eles não mais podiam esperar a sua vida. Tão ansiosos estavam de saber como ele seria estabelecido. Eles estavam dispostos então a arrancar informação a respeito desse termo a qualquer custo do Senhor Jesus. Imaginem a partir de agora os fariseus interrogando a Jesus e também os discípulos interrogando o Senhor Jesus a respeito desse grande dia. Para algumas seitas, Jesus já veio. Para algumas religiões, Jesus já veio pela segunda vinda, terceira vinda. Para alguns, ele está até no Gama. Ele anda de motocicleta no Gama. Para alguns, Jesus está no sul. Para alguns, Jesus está no nordeste, como o Patrício. Para alguns, Jesus está espalhado por aí já. Mas preste atenção nessa profecia. Você que é estudioso da palavra de Deus, tem que olhar esse texto de forma diferenciada. É uma profecia do mestre. Não obstante, Jesus indica em sua resposta que eles abrigaram um conceito errado e errôneo a respeito da natureza do reino. Como ele se fosse chegar com proclamações grandiosas, como os conselhos, com exércitos, com poderio, com marcha, numa exibição externa de poder. Se assim fosse, as pessoas estariam saudando a sua chegada com um grito: aqui está ele, ali está ele, vamos lá, Jesus voltou. Mas irmãos, a vinda de Jesus vai ser rápida, como o relâmpago dessa terça-feira, como a chuva que caiu quinta-feira aqui em Santa Maria, que foi rápida, torrencial. Assim vai ser a vinda de Jesus, e nós precisamos estarmos preparados para a chegada do Mestre. Aqui dentro desse contexto tem uma palavra que você precisa verificar. Veja a pequena palavra dentro. Vem o reino de Deus invisível. Nem dirão eu aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro. Você pode ver essa palavra? Dentro de vós. Eu quero dizer algo para você, meus irmãos. Você já está no reino de Deus. E se há uma dúvida nessa noite, que você está fora do reino de Deus, essa noite é uma noite de você entrar no reino de Deus. O Senhor te convida. Ele te chama. É Ele que te chama. Não é você que tem mérito, não é você que vai tomar essa decisão. Ele te chama. Como nós estávamos trabalhando na quinta-feira lá no discipulado, na casa da Janaína, parece que o texto lembra, a turma 1, nós estudamos isso. Jesus, ele está, lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Parece que a gente usa esse texto para evangelização. Parece que a gente usa esse texto, vocês vão lembrar, a turma 1, que nós falamos sobre isso aqui na nossa sala, que parece que Jesus está implorando: por favor, abre a porta, por favor, eu quero entrar, por favor, eu quero chegar com você, por favor, eu quero mudar a sua história, por favor, eu quero transformar o seu ser. Ele está batendo na porta do seu coração. Mas isso nós vimos lá, que é um aspecto do senhorio, da soberania e do governo de Deus. Não é que ele precisa bater na porta do coração, mas aquele que é dele, aquele que é filho dele, aquele que está no reino dele, submete a ele. E muitas vezes nós colocamos Jesus fora da nossa vida, fora do nosso centro. O discipulado de quinta-feira deixou a gente perplexo, chorando, porque há 3 níveis de coração: ou você é um crente, não crente, e Jesus está fora da sua vida, do seu coração. Lembra da cadeirinha? Fora, centro. Ou você é um crente carnal. Jesus até está algumas vezes no seu coração, na sua mente, mas você não dá lugar. Ele é seu santo. E dentro daquele contexto, eis que estou ao porto, teu coração bate para nós.
já temos o reino de Deus instalado e alojado dentro do nosso coração, da nossa mente. Nós precisamos submeter a baseada ao governo do Senhor. Irmãos, no versículo 22 até o versículo 25, nós temos agora os fariseus, e os fariseus ficam fora desse quadro. Essas palavras foram ditas para os seguidores de Cristo. Do 22 ao 25 são palavras para você que está aqui nessa noite, para mim que está aqui nessa noite, para os discípulos de Cristo, para os seguidores de Cristo, tanto aos de então, como aqueles que virão um dia sentar nesses bancos aqui. Então, pega a sua caneta, faça uma chave do versículo 22 ao versículo 25. Escreva nessa chave, eu. E nós vamos ver algumas coisas importantes aqui. A primeira coisa do versículo 22, assim que dirigiu os discípulos, e ele disse: dias virão. Essa expressão dias virão significa chegará o tempo. Chegará o tempo que nós veremos a igreja de Cristo, a noiva do Senhor, nossos irmãos que serão ressuscitados estarão também. Dias chegarão, dias virão. Isso somente verá os discípulos do Senhor. Segundo lugar, a palavra e um dos dias poderia também significar o semitismo para o primeiro dos dias, como João 20, verso 1, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Dia. Nós não sabemos quando isso aconteceu. Não temos nenhuma informação. Mas o que nós temos aqui a respeito do tempo é de suma importância para que a gente possa ter mesmo, irmãos, uns dos dias do Filho do Homem, quarto dele, verso 22, possamos dizer como dia do Senhor. Mais uma vez, o assunto de manhã vem à tona à noite. Hoje o Senhor está falando com a gente sobre isso. Sobre santificar o dia do Senhor. Sobre guardar o dia do Senhor. Sobre tirar o domingo para estar envolvido com serviços religiosos, de adoração, de culto, de estar na igreja, de servir ao nosso Deus, de trazer, de convidar as pessoas para ouvir a palavra do Senhor, de nos envolvermos com a obra do Senhor. Não sabemos que dia vai ser esse. Mas alguns teólogos trabalham muito com a questão do primeiro dia. Foi no primeiro dia que elas foram olhar aquela pedra. E ele não está lá. Veja, eu não estou falando que vai ser no domingo. Ninguém pode afirmar isso. Em nenhum momento eu estou falando isso que vai ser no domingo. Mas eu estou trazendo para nós, quero trazer a lembrança de vocês da importância do dia do Senhor, da guarda do Senhor, da adoração à casa do Senhor, do culto ao Senhor. Porque, irmãos queridos, a exortativa para os discípulos serve, a frase dos dias do Filho do Homem provavelmente significa era messiânica. No final da história do mundo, finda-se a era messiânica, finda-se um período em que há esperança de alguns voltarem para o Senhor. Quando esse dia chegar, não vai mais ser possível pregar, não vai ser possível mais ter chance. Agora não é. Olha, daqui a pouco vamos falar de não é. Olha, não é agora, nós aceitamos, e agora nós queremos, e agora nós estamos dispostos, e agora não tem tempo, não houve período. Olha, João, arrependei-vos, crentes do Senhor. A expressão Filho do Homem, explicado no versículo 24, diz: ele é o Filho do Homem, seu caráter, como aquele que, mediante o sofrimento, obteve a glória. Os crentes desejarão ver o princípio da era messiânica. O texto diz aqui, falando, no 22 ao 25 para nós,
Os crentes, os discípulos, os eleitos desejarão ver o princípio da era messiânica. Hoje nós poderíamos falar assim: eles ansiarão pela segunda vida de Cristo. Você não deseja esse dia da vida de Cristo? Ele virá. A igreja do mundo todo prega sobre isso. A vida de Cristo. Imediatamente, nesses dias precedentes, aquela época da consumação, serão dias de profunda opressão, dores e opressão para a humanidade. Ainda temos, irmãos, alguns ensinamentos para nós dentro desse contexto. Olha, vai vendo, as palavras, porém, não ouvirão. Lhes dirão: olha aqui, olha ali. E se diga, queridos, que haverá pessoas tão nervosas, pessoas tão desejosas, ansiosas do Filho do Homem. E Jesus adverte para nós, para a sua igreja, que não é para correr atrás dessas pessoas que dizem ser o Cristo, dizem ser o Cristo brasileiro, ou o Cristo que está no mundo já solto. Você não precisa, preste atenção, igreja, porque é possível que muitos eleitos poderão ir atrás desses homens. Jesus disse: não. Mas ele está curando? Não vá. Mas ele está fazendo milagre? Não vá. Mas ele tem todo o poder? Não vá. Mas a igreja dele é a maior igreja do mundo? Piorou? Não vá. Não vai estar assim na vida de Cristo. A gente precisa atender essas coisas. Não obstante, muitos antes de correr a segunda vida, o Filho do Homem deve sofrer. E agora então, a profecia de Cristo voltar para Ele mesmo. Importa primeiro, diz verso 25, olha aí, Ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Qual é o momento que Cristo agora estava vivendo? Antes de acontecer todas essas coisas, eu serei morto, rejeitado, odiado por muitas pessoas. É um decreto de Deus. A Trindade, em sua livre soberania, decretou que Cristo seria sacrificado pela igreja, que Cristo seria sacrificado por nosso pecado, e agora nós somos justificados em Cristo. Vestimos um pouco a profecia escatológica, voltamos para o contexto de Cristo, porque Ele morreu, se humilhou, se sacrificou pela igreja, por nós. Agora Lucas volta para a realidade, e ele diz que Jesus sofreria muitas coisas, e os detalhes seriam horríveis. Diz o profeta messiânico Isaías: ele foi moído, ferido pelas nossas transgressões. Mas o assunto de Jesus com seus discípulos termina falando sobre a rejeição. Assim como foi, ele seria rejeitado por toda a geração. O que nós vemos aqui, ele deve ser rejeitado por essa geração, pelaquela presente geração. Mas mostra também o Calvário. Hoje nós matamos e ferimos Jesus quando nós rejeitamos os seus ensinamentos, quando nós rejeitamos o seu senhorio, quando nós não submetemos a Basileia ao seu reino, a que reino você está, a que reino você se encontra. Isso realmente é um agravante. Tendo Jesus falado de sua segunda vida, seus sofrimentos, agora indica então, irmãos, que Jesus descreverá algumas coisas importantes que antecederão a sua segunda vida, que são os sinais. Então observe agora os sinais, versos 26 e 27. Assim como foi no dia de Noé, será também no dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, dançavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos.
O caráter, irmãos, repentino da vida de Cristo aponta para a necessidade de se guardar contra a falta de preparação e humildade. Era o ano de 2019. Tudo corria bem no Brasil e no mundo. Era o ano de 2019, a economia ia bem, o povo casava, o povo procurava ganhar dinheiro. No mundo inteiro, ninguém esperava que aquela pandemia ia mudar a postura, a cultura, o jeito da gente pensar. Era o ano de 2019. E aonde nós estávamos? Aonde você estava? O caráter repentino da vida de Cristo aponta para uma preparação. E eu digo, discípulos de Jesus nessa igreja, prepare-se para encontrar o noivo. Ainda haveremos de ver a questão das lâmpadas. Como estão as nossas lâmpadas? Elas estão um pouco vazias, meio cheias, ou as nossas lâmpadas estão transbordando, estamos preparados, estamos cheios para encontrar o nosso mestre. E isso é um desafio para nós. Essa mensagem não é para os fariseus, essa mensagem é para você, é para mim que está aqui. Foi isso que aconteceu no dia de Noé. Noé é símbolo do pregador da justiça. Ele estava construindo aquela arca. Ele exortava ao povo, 2 Pedro 2, 5 fala sobre isso. O povo se recusou a levar a sério o que estavam fazendo, e até falava e dizia: não se preocupem, continue vivendo, nada vai mudar. Come, bebe, casa-se, toque a vida de vocês. Os homens do dia de Noé não compreenderam a sua situação perigosa, até que veio ser tarde demais. De repente, o cataclisma surgiu em cena. A palavra usada no original para eles foi indubitavelmente uma catástrofe. O dilúvio foi uma catástrofe universal e destruiu todos. 1 Tessalonicenses 5:3. Jesus então no versículo 5 desse. Do verso 28 ao verso 30. Agora o que nós vamos ter do 28 ao 30? Ló. Nos dias de Ló estava também envolvido em assuntos ordinários da vida. Parece, irmãos, que a vida se resume em comer, beber, comprar e viver. Se a vida só resumir a isso, a sua vida está vazia. A sua vida está sem propósito. Se um crente cristão, se um eleito de Deus conversar com você, você vai ver que o propósito de vida do eleito, da irmã de Deus, da jovem de Deus, da criança, do adolescente, do crente, é diferente. Você não vive só para comer. Você não vive só para beber. Você não vive só para vender. Você não vive só para plantar, ainda que seja uma árvore, um filho, ou escrever um livro. A sua vida é maior que isso. A minha vida é maior que isso. Ló viveu entre eles como um homem justo que se angustiava pela vida imunda que aqueles homens levavam, daqueles habitantes perversamente carnais, transmutados sexualmente, Sodoma e Gomorra, e não prestavam atenção em nós. Mesmo quando pela ordem divina é deixe Sodoma logo, o povo em geral continuou sua rotina, com seus negócios, com seus costumes. Nossa mensagem para nós: seja acostumado com a Bíblia, com a palavra, com o pastor, com os cânticos. Há quanto tempo nós somos servos do Senhor?
Será que nós estamos preparados? Será que você está preparado nessa noite? Embora esses dois homens passaram por experiências sobrenaturais, então choveu fogo e enxofre e destruiu todos. Esses homens fizeram os preparativos necessários em obediência à ordem divina. As multidões diferentes pereceram. Em ambos os casos, cidades e o planeta, tudo foi destruído. Jesus está voltando. O sistema está corrompido. O sistema quer colocar, atribuir à fé, à palavra de Deus, coisas que não são verídicas, que não são verdadeiras. Os meninos que estão agora fazendo prova têm se lidado com conceitos totalmente diferentes daquilo que a palavra de Deus ensina. Quem fez paz agora viu uma citação mentira, errada, uma falácia para tentar justificar algo que a Bíblia não diz. O sistema está mexendo com a fé. Você precisa estar preparado para ser um apologeta, mas com convicção de que Jesus está voltando, e a partir do verso 31, naquele dia, quem estiver oirado e estiver seus bens em casa, não desça para tirá-lo. A separação agora começa. Em Mateus 24, 17, 18, tem seu paralelo, Marcos 13, 15, 16. Esta é uma advertência que aplica aos dias anteriores à queda de Jerusalém, 70 depois de Cristo, mas também significa a passagem de que um homem que estiver no teto, no plano de sua casa, do qual se podia descer, havia escada para descer, por meio de uma escada exterior, a fim de fugir tão depressa. Agora não faça, não desça. Entrar na casa com o fim de resgatar alguns dos seus bens, não vai levar, vai ficar. O que nós podemos entender aqui agora, dessa forma semelhante, os trabalhadores, o trabalhador vestido apenas com uma roupa, assim trabalhando no campo, não volte. Não vai dar tempo. É urgente. Irmãos, estar com Jesus é urgente. Basta agora a sua respiração fechar. E acabou para você. Ah, mas peraí, eu tenho que ir lá falar de Jesus para o meu filho, ele ainda não citou, meu marido, como se ele tivesse uma oportunidade de aceitar. Acabou. Ao final é o labor dessa vida. Quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma, vida eterna, terás com o Senhor. Será que você terás vida eterna? Vida eterna todos nós teremos, mas com Jesus eu não sei. Nós precisamos estar preparados. Esse texto termina no versículo 37, dizendo assim para nós. Então eu vou perguntar: onde será isso, Senhor? Respondeu o rei: onde estiver o corpo, aí se ajudarão também os amigos. O significado, onde quer que esteja, os que estão mortos espiritualmente. Ali o juízo final nos surpreenderá, com Mateus 24, 28. Eu paro e penso numa hecatombe aqui, mas eu esqueço que se o reino já está dentro do meu coração, se o reino está implantado na minha mente, se eu já estou debaixo do senhorio de Cristo, eu estou vivo, eu estou salvo. Crendo no Senhor Jesus, será salvo. Tudo, casa é agora. Então, onde vai acontecer isso? Onde estão os mortos espiritualmente? Ali o juízo final já foi consumado.
Os abutres, que não são as águias, aqui é uma figura de linguagem. Os abutres são aqueles que se precipitam sobre um cadáver, sobre o morto espiritual, sobre a dor que acontece no inferno. Irmãos queridos, para terminar nossa reflexão nessa noite, isso tudo que Jesus está falando é uma profecia. E profecia é diferenciado mesmo. Você precisa entender que essa profecia ainda vai se cumprir. Não é parábola, não é um milagre, é uma profecia. E a questão de fé é seguinte: diz Deus que da Santíssima Trindade, como em tudo, justíssimo, terrível em juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente ou culpado. Não fique pensando que nesse dia Deus vai exercer misericórdia, Deus vai exercer bondade. Deus já exerceu misericórdia e bondade para aqueles que estão no seu reino, no seu governo, na sua basileia, no seu domínio. Neemias 9, 32, 33, agora pois, ó Deus nosso, Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, que guarda a aliança e a misericórdia, não menospreze toda a aflição que nos sobreveio a nós, a nossos reis, nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais, e a todo o povo, desde o dia dos reis da Síria até o dia de hoje, porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu procedeste fielmente, e nós defendemos. Hebreus 1, 13. Tu és tão puro de óculos, que não pode ser igual, e a opressão não pode se contrepar, porque boas colegas os que procedem perfeitamente, e de calas quando perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Nós precisamos ser uma boca profética, a protestar contra as mazelas que estão sendo ensinadas por ele. Eu quero concluir dizendo como será esse dia. Dia que essa profecia se cumpriu. Jesus amou para esse grande dia. E ele veio a sua igreja. Ele veio você, assim para aqui no meu filho. Ele nos veio. Todo o contexto nos mostra que a plena profecia mostra a vida do reino e apresenta qualidades que não podem ser omitidas, como gratidão e fé. Agradeça a Deus agora mesmo, irmão, por você fazer parte desse reino. Você não se condenar. O amor é príncipe, 17, 15 e 19. É o resultado de uma operação dinâmica do Senhor, do governo de Deus no nosso coração e na nossa vida. Portanto, o seu reinado, o reino de Deus, já foi inaugurado e será consolidado no grande dia do Senhor, de forma definitiva e eterna. Amém? Aplicação prática. Que mais essa passagem me ensinou? O reino de Deus está dentro de você. Através dos evangelhos, Jesus está enfatizando a importância daquilo que está dentro do nosso coração. Os que mantêm, como Paulo diz em Romanos 14, 17, porém nunca Jesus, que considerava o reino de Deus como sendo espiritual em sua natureza, parece nunca ter lido essas passagens que a Bíblia coloca. Se você pensar como um fariseu que acha que o reino de Deus é cura, é prosperidade, é bem-estar, é só o momento que você passa, você não entendeu nada do básico do reino do Senhor. Você precisa entender que Ele já vai vir do seu coração.
Você pode conversar, se submeter. Hoje, qual é o aspecto fundamental desse sermão para a nossa vida? Assim como viu de novo, assim como aconteceu no Sodoma e Gomorra, jogando fogo e enxofre, assim será a vida de Deus. Se é uma responsabilidade que eu tenho com vocês, como pastor, como líder espiritual, é te preparar para esse dia. Não sei se você vai no trem, não sei se você vai no elevador para trabalhar, mas o fato é que um dia você vai estar com o Senhor. O dia vai chegar. E você está preparado? Se você não está preparado agora, feche os seus olhos. Olha aí. Eu não preciso saber o que você está orando, porque Jesus já sabe todas as coisas. Há um hino holandês que diz assim: entre pelas portas que Deus me deu, entre pelas portas que Deus me deu, poucos são os seus dias e o tempo ruge. O que se diria de edificará a sua vida? Só aquilo que por amor realizar, nada resta, nada resta. A vida e a sua beleza no chão. Mas o que foi feito por amor ao Salvador, esse permanecerá para sempre. E a sua memória será. Daqui a 50 anos, ninguém lembrará de você. Daqui a 100 anos, ninguém lembrará que você passou por aqui. A não ser, se você plantar o amor, o reino de Deus e realizar a tarefa para a glória de Deus. Espiritual. Vereador Gideão Gonçalves, plantador da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele deixou um grande trabalho. Nós somos filhos de um jovem que morreu com 32 anos. Deu a sua vida por amor a Deus. Ele veio e plantou a igreja. Você imagina cada vida que nosso Pai do Senhor Jesus nem bebeu. Foi fruto do amor daquele homem. Reverendo Ronaldo Gregório, eu tenho certeza que em toda a África, o quarto da África, está de joelho olhando para esse assunto. Porque através do Evangelho, vidas foram transformadas. Lugares. Talvez lembrará de você, se você deixar o reino de Deus, o senhorio do Senhor, te governar. Senhor Deus, obrigado por essa palavra tão profética, tão futurística. Não deixe nenhum dos seus que estão aqui nessa noite se perder, Pai. Aqueles que estão fracos, ó Deus, fortalece a fé agora. Aqueles que estão distantes, Senhor, da tua casa, perto, Deus. E nós que estamos, ó Deus, a cada dia ouvindo a tua palavra, nos prepare, Senhor, para esse grande dia. Obrigado por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus.